Olá, meus irmãos, como que vocês estão? Tudo bem com vocês? Eu resolvi gravar esse vídeo aqui depois que eu fiz um shorts falando sobre a apresentação de crianças nas igrejas. Por que elas acontecem? E nos shorts, como vocês sabem, o tempo é de 1 minuto. Não dá para explicar muita coisa, apenas atrair as pessoas para o canal. Eu comecei a gravar uns shorts agora, meio que pensativo, e eu acho que é interessante porque faz as pessoas também pensarem. As pessoas acabam copiando o gesto. E uma das mensagens que eu tentei passar através desse tipo de shorts é a questão da apresentação das crianças nos templos religiosos. Uma prática que ela relembra, né, a prática de as crianças serem apresentadas no templo no 8º dia lá em Israel, prática da velha aliança. Querendo ou não, o sistema religioso o tempo todo está tentando manter as pessoas na velha aliança. Eu estou gravando esse vídeo aqui de pé, né, a imagem, porque se eu deitar a imagem, fica aparecendo uma propaganda aqui, ó, que esse aqui é um site de uma igreja, tá vendo? Você assistir a TV da igreja ou então doar. Sempre tem, né, dinheiro envolvido, né? Se eu deitar a imagem aqui, ó, essa parte aí, ela não deixa a gente ler o texto praticamente. Então eu vou ter que deixar de pé, porque eles colocam aqui sugestões de textos bíblicos para apresentação de crianças ao Senhor. Ou seja, para apresentar uma criança ao Criador, eles que têm que apresentar, porque você não pode. Você não tem acesso ao Pai. É só eles. Você que é pai do seu filho, você que é mãe, você não pode apresentar. É lamentável que o povo não perceba o quão na velha aliança ainda estão. Porque está escrito que um novo caminho foi nos aberto e que agora temos acesso ao Criador, que Ele agora se conecta conosco diretamente, como Ele prometeu para a mulher samaritana que isso aconteceria. Ele disse para ela que estava chegando a hora. Então eu sempre falo isso porque eu tenho que reforçar. Paulo fazia isso muitas vezes, né? Reforçava o tempo todo o que ele falava para que as pessoas não se esquecessem. Ele estava na velha aliança ali, o Salvador, por isso que ele falava, está chegando a hora. Ele tinha o reino dentro dele, mas ele queria que esse reino também passasse a possuir a todas as pessoas. Então ele, dizendo que estava para chegar o momento em que as pessoas buscariam ao Pai em espírito e em verdade, então ali ainda era a velha aliança, claramente. E lá ele diz que quando chegasse esse momento, ninguém buscaria mais ao Criador, nem no templo e nem nos montes, porque são os lugares que é utilizado aí para que as pessoas se tornem escravos de homens, como agora dependendo de homens para poder ouvir ao Criador, como era na velha aliança, pois na velha aliança era assim. O Pai ungia algumas pessoas para falar por ele. Mas hoje, ainda temos que ir a um local para ouvir Deus falar, ouvir a sua mensagem, como dizem. Na verdade, as pessoas estão indo lá para ouvir histórias de homens que tiveram relação com o Criador, que aí a gente chama de Moisés, de Jeremias, de Isaías, de Pedro, Paulo, João. É isso que as pessoas vão fazer no templo, ouvir histórias de homens que tiveram uma experiência de ouvir o Criador, de se relacionar com ele. Mas após a vinda do Filho, não existe mais isso. Eu agora sou ungido. Você, se crer, será ungido. Porque a unção agora está liberada a todos que creem. Quem crer e for batizado será salvo. Esse ser batizado não é na água da igreja. Não se engane. O Salvador não trouxe o batismo com água. O próprio apóstolo João, que antes era discípulo ainda, né? Ele mesmo dizia: eu vim batizando com água, mas virá um que vai batizar com o Espírito Santo. É esse que vocês devem temer. Ele falando isso para os líderes religiosos que estavam preocupados com o batismo de água. E João deixa claro que não se preocupem com o batismo de água. O batismo de água não muda ninguém, mas o do Espírito. Quando a pessoa recebe o Espírito Santo, ela se torna ungida. Ela vai participar do mesmo banquete que os discípulos
participaram e depois viraram apóstolos, deixaram de ser tolos. E é isso que acontece com todos que comem do pão. Eles vão participar do mesmo banquete que os profetas participaram. Pensou? Aí ninguém segura uma pessoa dessa. Então aqui os textos sugeridos aqui para a apresentação das crianças ao Senhor, que é no templo que acontece, a gente vai dar uma analisada nesses textos. Eles colocam uma imagem de uma criança ali e, como eu falei lá no shorts, antes de começar aqui a ler os textos, o nascimento que importa para o Criador é o nascimento do Espírito, não é o nascimento da carne. O nascimento da carne é uma alegria para o homem. O sistema gosta muito de enaltecer, né, o nascimento humano, mas para o Criador, esse nascimento humano não tem muita importância, mas é o nascimento do Espírito que de fato tem serventia para o Pai. Como o próprio Salvador falou para Nicodemos, tem que nascer de novo, que é nascer do Espírito, que é renovar o entendimento, porque aí sim você começa a agradar ao Criador. Quando você nasce de novo, você agora nasce do Espírito, que não é um nascimento fácil, já falei muitas vezes aqui no canal, não vem do homem, não adianta o homem querer se gloriar, não vem do homem, é do Espírito, como as sombras deixaram claro em todas as histórias em que as mulheres eram estéreis, que Paulo fala em Gálatas 4, que representa a Jerusalém do Alto, que é estéril. Mas, como ele diz lá, ela tem marido. É como o caso de Ana, estéril, mas tinha marido. O marido a amava. Ela demorou para gerar o filho que o marido tanto queria, apesar de que ele compreendia, como o próprio Criador compreende, que não é fácil gerar, mas quando se gera, é o filho que de fato vai servir no templo, que é uma representação dos nascidos do Espírito, não é servir no templo físico, né? Lá, quando ela pede para que Samuel vá para o templo, né, servir ao Criador, ali não representa que nós também temos que ir, que é isso que significa, não, isso é enxergar fisicamente, é você entender que ali a representação de servir no templo é buscar o Pai em espírito e verdade. É o mesmo templo que Paulo fala lá em Hebreus 10, que o sistema usa muito para escravizar as pessoas, que estão abandonando a congregação, como é costume de alguns, Hebreus 10, 25. E as pessoas não leem o contexto, que lá Paulo está falando da congregação do alto, do local onde estão reunidos os trigos, que só o Pai que sabe quem são. Muitos estavam abandonando a verdade que foi trazida, mas até hoje as pessoas são escravizadas por homens através desse texto para não saírem da congregação, não compreendem a verdade. Então aqui, vamos ver os textos que eles usam. A gente já de cara vê que eles usam o texto de Deuteronômio 6, uma passagem da Velha Aliança, onde você tem que tomar cuidado ao ler sempre, porque a Velha Aliança ela tem muitas coisas para nós, porque muitas coisas são atemporais. Por exemplo, as leis do Pai, elas são perpétuas, só que lá era na pedra, você dependia de homens para ler ela para você, você tinha que todo dia ler para não esquecer, mas hoje ela está no entendimento, então já está automático. Uma pessoa quando faz algo errado, a lei do Pai já a cobra, não precisa de ela ficar lendo, de ela ter pessoas que lê para ela mais. Então, ou você vive na nova aliança ou você vive na velha, onde tem que ir a homens, eles que vão falar o que você tem que fazer ou não. Aqui em Deuteronômio 6 diz assim, você vai ver que a parte do lá de doar toda hora puxa, é só mexer no texto. Você não tem como mexer no texto e eles não queriam um dinheirinho, Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus, Ele é o único Senhor. Pois o Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força, ou seja, honre a Ele de toda a sua força, todo o seu coração, de toda a tua alma. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, tu as inculcarás a teus filhos, e delas falará assentado à tua mesa. Aqui o Criador estava dando uma alerta para o povo de Israel, como o Espírito Santo ainda não havia sido derramado.
Então aqui está dando uma alerta, vocês precisam pegar as palavras que são faladas pelos ungidos e repassarem para os filhos de vocês. Aí ele continua dizendo: incultarás os seus filhos, delas falarás, assentado à tua casa, andando pelo caminho, e ao deitar-te ou levantar-te, e também as estarás como sinal na tua mão, que serão por frontal aos teus olhos, e os escreverás nos umbrais das tuas casas, nas tuas portas. É interessante, uma prática da velha aliança, ficar alertando os filhos, ficar falando da lei do Criador para os filhos o tempo todo. Uma prática externa, porque o Pai estava trazendo o seu reino externamente para Israel. Se você ainda compreende que é dessa forma, então você ainda está na velha aliança. Porque tudo mudou, não sei se te falaram, mas o Salvador já veio, já mudou isso daqui. Agora o Espírito Santo do Criador é aquele que senta, né, na casa, que somos nós, e o tempo todo fica nos alertando sobre o caminho correto a ser seguido, o que é correto a fazer. Mas como o sistema pega a vinha para eles, eles dizem que você tem que ir a eles, você só vai ouvir a mensagem se for a eles, e aí você fica escravo deles. Então aqui essa passagem, uma passagem utilizada para apresentar crianças no templo, meio estranho, porque é uma prática da velha aliança isso daqui, né? Aí eles mantêm o povo na velha aliança. No livro de Juízes 13, diz assim: os pais devem orar e pedir que Deus envie seus servos e que os auxiliem a ensinarem seus filhos na instrução do Senhor. Seus servos, os ungidos, porque os pais não tinham a presença do Espírito Santo. Então tinha que vir os ungidos falar o que era para ser feito, e aí os pais então iriam ensinar seus filhos. Aí embaixo está assim, ó: então Manoá orou ao Senhor e disse: Senhor, rogo-te que o homem de Deus que enviaste venha outra vez e nos ensine o que devemos fazer ao menino que há de nascer. Olha que interessante, aqui é, se eu não me engano, a parte de Sansão. Então, aqui eles estão pedindo que o Criador mande, né, o homem que o Criador tinha enviado, falando que Sansão ia nascer. Sansão também é nascido de uma mulher estéril, não sei se você sabe, por isso que derrotou os filisteus, por isso que teve grandes vitórias, porque é representação dos nascidos do Espírito, que no caso também foi cegado por uma prostituta, que é uma representação, a prostituição dos enganos, que o cegou, mas ele mesmo cego conseguiu vencer os enganos. Então é uma representação dos nascidos do Espírito, que são cegados pelo sistema religioso, pelos seus enganos e fermentos, mas que em dado momento acordam e ainda conseguem derrubar os pilares desse sistema que tantas pessoas têm enganados, fazendo tantas pessoas merecedoras do inferno do que do céu. Então aqui eles estão chamando que o Pai enviasse, estão clamando que o Pai enviasse de novo aquele homem. Você vê, eles não tinham o Espírito Santo, eles precisavam dos ungidos. E é isso que até hoje o sistema religioso tenta colocar na mente das pessoas. Então um texto desse, nossa, eles usam muito, porque vai dar mérito a eles, que eles são as pessoas que vão trazer a mensagem que os pais precisam ouvir para passar para os seus filhos, e por aí vai, né? Sempre mantendo o povo com a mentalidade antiga, com o odre velho. E aí o vinho novo não entra, como disse o Salvador. Salmo 127, verso 3, é outro verso utilizado em apresentação de crianças no templo. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do seu ventre é o seu galardão. Mais uma passagem aqui da velha aliança, embora de fato as crianças são sim a nossa herança, mas como eu disse, para o Criador é o nascimento do Espírito que importa. Então temos que saber separar as coisas. Até aqui na velha aliança eles não tinham essa compreensão. Quem trouxe a compreensão foi o próprio Salvador, pedindo para as pessoas que tinham olhos para ver que vissem. Já falei também um short sobre isso, que ele estava querendo que as pessoas abrissem os olhos espirituais para entender a verdade do Criador, e não os olhos físicos, porque olhos físicos eles já tinham, né? Então eles tinham que ver. Quando uma criança nasce, é uma representação de uma pessoa nascendo do Espírito.
Só que para nascer do Espírito você precisa primeiro nascer da carne, né? Então, por isso que o maior serve o menor. São menos pessoas nascendo do Espírito do que da carne. Da carne é só duas pessoas se relacionarem e nasce. Do Espírito não é assim. É muito mais difícil o nascimento do Espírito. E a gente vê as histórias bíblicas deixando isso claro. No caso de Isaac, não foi pela vontade do homem que nasceu. O momento, né? Porque Abraão e Sara tinham vontade, mas não nasceu conforme eles queriam, mas no momento que o pai quis, e eles já eram velhos, que é uma outra coisa que o sistema usa muito, o fato de Abraão e Sara serem velhos para gerar um filho. Eles sempre colocam na mente das pessoas que o milagre pode demorar, mas Deus vai honrar. E não, essa velhice representa o tempo que se demora para nascer um filho do Espírito. É o caso de José, você viu o trabalho que deu para José nascer, da mulher amada, da Raquel. A gente vê o caso de Ana e Penina, né? Todos com dificuldade. A própria Maria também, olha a dificuldade, o tempo que demorou para nascer o primogênito, né? Sempre com dificuldade, tentaram matar as crianças, que é uma representação também de que o sistema, quando vê alguém nascendo do Espírito, eles vêm com um monte de fermentos e enganos, que representa ali em Apocalipse, quando fala do dragão que lança o seu jato, né? É uma representação dos enganos. E o dragão é quem? O dragão é o sistema religioso, que fala que era a antiga serpente que virou dragão, que basta uma pessoa chegar no líder, que é comum, as pessoas quando vê um vídeo desse começam a ter dúvidas, vão no líder delas perguntar. Aí o líder dela vai jogar veneno para tudo quanto é lado para que a pessoa morra. Ela está começando, é o feto que começou a nascer e de repente acontece o aborto. Os dragões abortam a criança. Provérbios 22, ensina a criança o caminho que deve andar e quando for velho não se desviará dele. Esse verso, se você pesquisar, você vai ver na internet quantas pessoas que colocam esse verso e de fundo tá um vídeo de um culto. Olha que blasfêmia. De fundo tá um vídeo de um culto acontecendo, geralmente as crianças ali sentadinhas, e aí eles colocam esse verso: ensina a criança o caminho que deve andar e quando for velho não vai se desviar dele. Por que que esse ato de colocar um culto como sendo o local que vai ensinar as crianças é uma blasfêmia? Porque o Espírito Santo do Pai já foi dado. Os pais dessa criança, sendo ungidos, eles podem ensinar o caminho correto para os filhos, não precisando levar para um templo para sustentar agora pessoas que vão se utilizar da mensagem do Criador para viver. Não há necessidade. Mas eles levam para esses lugares porque acreditam que ensinar as crianças o caminho que devem andar é levar para o templo, é lá que elas vão aprender, porque esses homens, como está escrito em Marcos 12, pegaram a vinha para eles, né? Por mais que lá o Salvador disse que a vinha seria dada para outros, mas aqueles lavradores, que eram quem tomava conta da vinha, Israel, eles não aceitaram perder. Não aceitaram. Tanto é que criaram um livro Bíblia, cheio de pegadinhas, de manipulação, com velha e nova aliança, tudo misturado, remendado, justamente para que as pessoas fiquem presas a eles. E olha os textos que eles usam para manter o povo dentro do templo. Ensinar a criança o caminho que deve andar e levar para a igreja, é lá que ela vai aprender. Ou seja, eles colocam a criança para serem guiadas pelos líderes religiosos, que na grande maioria às vezes estão em abismos, como disse o Salvador: cego que segue um cego vai ficar e cair no mesmo abismo que ele. E abismo ali é falta de compreensão. E aí essa criança, imagina a dificuldade que vai ter para nascer do Espírito, hein? Imagina, depois que já foi fermentada. 1 Samuel, ela concebeu e passado o devido tempo teve um filho, o que chamou de Samuel, pois dizia: do Senhor o pedi. Havendo desmamado, levou consigo um novilho de 3 anos, uma efa de farinha e um odre de vinho, velha aliança. E apresentou a casa do Senhor. A casa do Senhor lá era o templo, porque o Espírito Santo não havia sido derramado a nós. Nós não éramos ainda a sua casa, estávamos sujos. Era um menino ainda muito criança, e crescia Samuel, o Senhor era com ele, e nenhuma de todas as suas palavras deixou cair em terra. Ó, aqui a passagem de Ana, né? Ana, ela tem uma representação da Nova Jerusalém,
que gera os filhos pela vontade do Criador, por isso que Samuel demorou a ser gerado. E quando esses filhos nascem, vão servir no templo, que não é só Samuel, mas todos aqueles que recebem agora autoridades sobre a vinha, que é aquele que o Salvador fala que foi dado a outros. Esses outros quem são? Aqueles que nascem de novo. Você vê que na passagem de Samuel, quando ele é chamado dentro lá do templo, você vê que ele não é chamado por homens. Ele não é chamado por homens. O próprio sacerdote estava quietinho na dele. Mas ele ouve, Samuel, Samuel. Com qual ouvido ele ouviu? Com esse? Ou ele ouviu com o ouvido que o Salvador falava, quem tem ouvidos para ouvir que ouça? Foi com esse? Porque quando ele pergunta para o sacerdote, você me chamou? O que o sacerdote fala? Não. Ele não ouviu com esse ouvido, ele ouviu com o ouvido espiritual. Então você vê que não é físico, não é ir para um templo físico, não é nascer fisicamente, é espiritualmente. Mas o sistema mantém na carne. Em Marcos 10, tem aquela passagem que diz que, trouxeram algumas crianças para que ele as tocasse, mas os discípulos os repreendiam. Então o Salvador, vendo, indignou-se, disse-lhes, deixar vir os meus pequeninos, não os impeçais, porque dos tais é o reino de Deus. Aí eu penso, você acha que o reino de Deus é de criança física, de criança pequenininha? Quando eu falo criancinha, você acha que o reino de Deus é uma creche? Ou ele está ali falando de criança no sentido espiritual? Será que no reino espiritual existe o rosto assim, que vai envelhecendo, corpo, criança, adulto, velho, ou não? Essa criança pode representar a inocência do espírito. Será que o espírito tem idade? A gente percebe que no mundo a gente tem idade, Essa é uma dúvida que eu sempre tive. A gente tem lá 20 anos, daqui a pouco tem 30, 40 e o corpo vai envelhecendo. Essa coisa de colocar idade vai fazendo com que talvez a gente se entregue à idade. Mas na mente, você se considera velho? Eu vou dar um exemplo. Eu tenho 40 anos, mas a minha mente, eu não consigo compreender que eu tenho 40 anos. Porque ela é igual desde quando eu era criança. Então, será que o espírito envelhece? É uma pergunta para se fazer. Porque do jeito que está no texto, que as crianças, o reino do pai das crianças, dá a impressão que o reino do pai está cheio de criancinha. Mas será que essa criança não representa a inocência, a pureza que os lavradores tiram? Que ele fala, no contexto, ai de quem fizesse perder um dos meus pequeninos, é melhor que coloque um peso no pescoço e lance em alto mar. Você sabe o que significa mar, Espiritual, Já falei várias vezes aqui no canal. E por quê que essas pessoas têm que se lançar em alto mar? Porque tornaram merecedoras do inferno aqueles que eram inocentes aos olhos do Pai, não tinham maldades, não haviam se contaminado, mas eles vêm com os seus fermentos e fermentam as pessoas. Ainda mais com passagens assim, Porque eles falam que é Deus que está falando, pega uma passagem dessa no templo, falam que é Deus que está falando, mas eles estão usando a mensagem a seu bel prazer. Aqui estão utilizando que é para deixar vir as crianças, não as impeçais. Então é por isso que eles usam esse exemplo aqui para fazer um culto, onde eles vão arrecadar dinheiro também, porque todo culto tem. E aí eles vão falar que o próprio Salvador disse, deixar vir as minhas criancinhas. Mas as crianças ali está falando dos inocentes. É uma representação. Lembra que ele falou, quem tem ouvidos para ouvir que ouça, quem tem olhos para ver que veja. Não é para você ver as crianças como estava acontecendo a cena, mas renove o seu entendimento, porque o Salvador aqui, ele é o verbo. Ele está encarnado, mas ele é o verbo. Se você não renovar o entendimento, você não vai compreender o que ele está tentando dizer. Mas usam essa passagem, porque fala de crianças. Mateus 10 também é a mesma passagem, Deixai os pequeninos, não os embaraçais de vir a mim, porque de tais é o reino de Deus. Eles usam duas vezes aqui, Marcos 10 e Mateus 19, onde acontece a mesma cena. E depois tem Lucas 2 também, que fala sobre a apresentação do Salvador no templo, que é também uma passagem clara para a gente ver com os olhos físicos, aí já não é nem com o espiritual, porque está tão na cara que aqui era a velha aliança, porque o Salvador sendo apresentado no templo no 8º dia, que era uma prática da velha aliança, como podem eles dizer
que aqui é nova aliança, no livro Bíblia. Você vê que essa passagem está em Lucas. E no livro Bíblia está como Novo Testamento a partir de Mateus. Isso não é uma blasfêmia, não é para manter o povo na velha aliança. Pode existir duas alianças ao mesmo tempo? A velha e a nova? Não pode. Impossível. Se você está noivo e você se casa, você automaticamente deixa a vida de noivado. Você não usa nem a mesma aliança mais, muda de dedo, né, trazendo para os rituais físicos. E você muda, porque no noivado, antigamente era assim, hoje se perdeu muito essa sombra maravilhosa. No noivado, as pessoas não se relacionavam, não tinham intimidade. Por isso que hoje é difícil de enxergar isso, porque as pessoas hoje começam a... Primeiro que não existia namoro, né? Na velha aliança, era noivado e depois casamento. Hoje o namoro fermenta um pouco a ideia da velha e nova aliança, de você entender, porque o pai tentou usar esse exemplo para mostrar que noivado é o momento onde não se tem intimidade. E casamento é quando você tem intimidade, você deixa pai e mãe, porque no noivado você vive com seus pais, com as suas mães. Porque quando chega o Salvador, que ele, inclusive lá em Mateus 10, ele fala para deixar pai e mãe, né? A gente vê que ele está ali tentando fazer com que as pessoas se casem com o Espírito Santo, que é o que está escrito lá em Gênesis: deixará o homem, sua pai, sua mãe, unirá a sua mulher. É a representação do Espírito Santo. Quando chega, nós temos que abandonar pai e mãe, que são as pessoas que nos ensinaram até ali, agradecer por eles terem nos ensinado, mas agora vamos nos casar. Aí entra o momento de intimidade. Não tem mais como alguém se intrometer, aí se forma uma nova família, né? Então aqui, em Lucas, a apresentação de Jesus no templo, os pais também devem ser abençoados. Completados 8 dias para ser circuncidado o menino, deram-lhe o nome de Jesus. O que no texto também, lá quando o anjo chega para falar que o nome seria Emanuel, eles não prestaram atenção, né? Porque em nenhum momento o anjo falou que o nome seria Jesus, mas eles colocam um nome diferente do que o anjo mandou e vida que segue, né? Esse é o sistema religioso, esse é o sistema da besta, que cria uma imagem, um nome diferente, ninguém presta atenção que a imagem que eles utilizam usa roupa romana, é bonito, a história diz que ele não tinha beleza e nem formosura. E por que ele não tinha beleza e nem formosura? Eu vou fazer vídeos curtos sobre esses assuntos para a gente poder esmiuçar melhor. No meu ponto de vista, ele não tinha beleza e nem formosura para que as pessoas não fossem a ele pelo que ele podia dar. Beleza, formosura, riqueza, não. Ele veio sendo humilde, pobre literalmente, de coisas terrenas, cumprindo o que ele fala em Mateus 6, que não é para cobiçar as coisas da terra. Mas ele era rico do espírito. Hoje está ao contrário, as pessoas querem ser ricos das coisas da terra, mas são pobres do espírito. E o sistema é tão maligno que quem é rico, se estiver no templo, é a riqueza que vem do Criador. É sempre assim. Se estiver fora, vem do diabo. É uma manipulação muito grande. Então aqui, ele foi apresentado no 8º dia. O 8º dia também é interessante fazer um vídeo sobre isso, porque nós temos várias passagens que falam sobre essa questão de 8º dia, e sempre o 8º dia ele representou a liberdade. Sempre o 8º dia foi o chamado. Por isso o 8º dia, que representa o nascimento do Espírito. Por isso que a criança era levada no 8º dia, que representa o nascimento do Espírito. Então, aqui o Salvador foi apresentado fisicamente ainda pequenininho, porque era uma sombra do novo nascimento. Aqui, sendo velha aliança, então tinha que se fazer essa prática. E aí deram o nome para ele, como lhe chamara o anjo antes de ser concebido, passados os dias da purificação dele, segundo a lei de Moisés. Lei de Moisés, velha aliança. Levaram-no a Jerusalém para apresentarem ao Senhor. Esse levaram para Jerusalém é uma tacada de mestre, né? Para que as pessoas levem para o templo. E aí as pessoas não acordam, não despertam para o nascimento do Espírito, levam para o templo físico achando que levar para lá estão fazendo o que é correto, deixam a criança no templo, não começam a todo culto levar, porque fala que levando lá elas vão estar aprendendo o caminho certo a ser seguido, quando crescer não vai se desviar dele. Aí elas não se desviam da igreja, às vezes, tem muitos que acabam não indo mais.
E essas pessoas, será que se desviaram do mal? Que essa que é a questão, né? Que o ir para a igreja não significa que você está agradando ao Criador. Porque se você não nascer do Espírito, você só está fazendo sacrifício de tolo. Mas a gente vê que os textos que eles usam, depois termina aqui, Igreja Nova Vida da Tijuca. Nova Vida. Será que é nova mesmo, utilizando todas as passagens da velha aliança para manter o povo no aprisco? É só pensar um pouco, né? Um forte abraço.